Capítulo 18. O governador Pynchon. Enquanto seus dois parentes fugiam de maneira tão apressada, o juiz Pynchon continuava sentado no antiquado aposento, fazendo sala, como se costumava dizer, durante a ausência dos moradores. Para ele, e para a veneranda casa das 7 torres, a nossa história terá de voltar, como uma coruja, espantada pela luz do dia, se apressa a voltar para o seu oco de árvore. O juiz se mantinha na mesma posição há muito tempo. Não movera as mãos ou os pés. Continuava a olhar fixamente para o mesmo canto da sala desde que os passos de Hepzibah e Clifford rangeram ao longo do corredor e que a porta da rua foi cautelosamente fechada, após a sua saída. Continuava a segurar o relógio com a mão esquerda, mas o apertando de tal modo que não se podia ver o mostrador. Que meditação profunda! Ou, supondo-se que o magistrado estivesse dormindo, que infantil tranquilidade de consciência, que ordem perfeita da região gástrica permitia um sono tão completamente livre de tremores, dormências, contorções, pesadelos, provocando esmungos bem audíveis, sopros retumbantes do órgão nasal ou qualquer outra leve irregularidade da respiração. Era preciso o próprio observador conter a respiração, se quisesse constatar se ele estava respirando. E não adiantava. Ouvia-se o tic-tac do relógio, mas não se ouvia a respiração do juiz. Um sono bem tranquilo, sem dúvida, mas a verdade é que ele não estava dormindo. Os olhos estavam abertos. Um político veterano como Pynchon jamais dormiria com os olhos abertos, por temer que algum inimigo ou mexeriqueiro tivesse a ideia de olhar através daquelas janelas da alma e fizesse estranhas descobertas entre as suas reminiscências, projetos, esperanças, apreensões, fraquezas, decisões que ele não revelara a quem quer que fosse. O homem cauteloso, costuma-se dizer, dorme com um olho aberto, mas não com os dois. Não. O juiz Pynchon não podia estar dormindo. Era bem estranho, no entanto, que um homem tão cheio de compromissos e também conhecido por sua pontualidade demorasse tanto naquela velha mansão, que jamais parecerá muito interessado em frequentar. A poltrona de carvalho, é verdade, poderia tentá-lo, espaçosa como era, e bastante cômoda, para o tempo em que fora confeccionada. Um homem ainda mais robusto, nela se acomodaria facilmente. O seu ilustre antepassado, retratado na parede da sala, com toda a sua robusteza, dificilmente apresentaria uma frente indo de braço a braço da poltrona, ou uma base cobrindo todo o seu assento. Havia, porém, cadeiras muito melhores do que aquela, de mogno, de nogueira preta, de pau rosa, com assento de molas forradas de damasco, com inclinações variadas e inúmeros artifícios para torná-las mais confortáveis, também para evitar a monotonia de uma comodidade excessiva, e inúmeras dessas cadeiras deviam estar às ordens do juiz Pynchon. Com efeito, em salas de visitas sem conta ele seria mais que bem recebido. A dona da casa correria a encontrá-lo, de mão estendida. A filha virgem, por mais velho que ele fosse, um viúvo velho, como se classificava, sorrindo, viria sacudir a almofada para o juiz ficar bem à vontade, bem acomodado. Eis que o juiz era um homem próspero. Além disso, ele dispunha os seus planos, como os outros, e de maneira razoavelmente mais brilhante do que os outros. Pelo menos, enquanto não se levantara da cama, na manhã daquele dia, ainda entregue a uma agradável sonolência, ficará organizando seus planos imediatos, especulando a probabilidade do que poderia acontecer nos próximos 15 anos. Gozando de invejável saúde, e com os poucos estragos que a passagem dos anos lhe causará, era bem razoável prever mais 15 ou 20 anos de vida, ou talvez mesmo uns 25. 25 anos para gozar as suas propriedades na cidade e no campo, as suas ações de estradas de ferro, bancos e companhias de seguro, seus títulos do governo dos Estados Unidos, sua riqueza, em suma, a riqueza atual e a que seria adquirida em breve, juntamente com as honrarias públicas que o haviam alcançado, e as outras, mais pesadas, que ainda o alcançariam. Era bom, era excelente, era bastante, e ainda continuava sentado na velha poltrona. Se o juiz dispunha de tão pouco tempo para desperdiçar, porque não ia visitar a sede da companhia de seguros, como era seu costume, e sentava-se em uma das poltronas forradas de couro, ouvindo os mexericos do dia e dizendo algo de bem meditado, que certamente seria muito comentado na cidade no dia seguinte. E os diretores de banco não tinham marcado uma reunião, a qual o juiz não poderia faltar, pois deveria, em verdade, presidi-la? Tinham marcado, sim,
e a hora estava anotada em um cartão, que se achava, ou deveria se achar, no bolso direito do seu colete. Para a reunião deveria ir e discutir à vontade sobre o seu dinheiro. Já ficará sentado por muito tempo na velha poltrona. Aquele iria ser um dia tão movimentado. Em primeiro lugar, a entrevista com Clifford. Meia hora, segundo o cálculo do juiz, seria suficiente para isso. Provavelmente menos, mas, levando em consideração o fato de ter de conversar primeiro com Hepzibah e as mulheres se mostrarem sempre dispostas a gastar muitas palavras, quanto menos palavras melhor seria, era mais seguro contar com uma meia hora. Meia hora, juiz Pynchon. Já haviam-se passado 2 horas, de acordo com o seu certíssimo cronômetro. E ele ainda não se dera ao trabalho de abaixar a cabeça ou levantar o braço para colocar o relógio dentro do seu campo visual. O tempo, de repente, parecia ter perdido toda a importância para o juiz. E teria ele se esquecido de todos os seus outros compromissos? Resolvido o caso de Clifford, deveria se encontrar com um corretor, que se comprometera a arranjar uma elevada percentagem e os melhores papéis, para alguns milhares de dólares que o juiz ainda não aplicara. O corretor fez em vão uma viagem de trem. Meia hora depois, na rua vizinha, havia um leilão de imóveis, inclusive uma parte da antiga propriedade dos Pynchon, originalmente pertencente ao terreno do quintal de Maury, que fora vendida pelos Pynchon há cerca de 80 anos. O juiz estava interessado pelo terreno, pretendendo reanexá-lo ao pouco que restara em torno da Casa das 7 Torres, e agora, durante aquele estranho acesso de esquecimento, o martelo do leiloeiro deveria ter caído, transferindo o antigo patrimônio para algum comprador estranho. Era possível, em verdade, que a venda tivesse sido adiada para quando o tempo estivesse melhor. Se assim fosse, iria o juiz estar presente para fazer um lance na ocasião adequada. O compromisso seguinte era comprar um cavalo para ele próprio. O seu animal favorito tropeçara aquela manhã, no caminho para a cidade, e tinha de ser substituído, sem demora. O pescoço do juiz Pynchon era muito precioso para se arriscar a ser quebrado devido a um tropeção de cavalo. Uma vez resolvido esse caso, o magistrado teria de participar da reunião de uma associação de caridade, cujo nome, contudo, estava inteiramente esquecido, perdido na multiplicidade de sua benevolência, de modo que, se faltasse a tal compromisso, as consequências seriam desprezíveis. E, se tivesse tempo, no meio de questões tão urgentes, iria tomar providências para a remoção da lápide funerária da senhora Pynchon, que caíra de frente e se partirá em 2 pedaços, segundo lhe comunicara o coveiro. Madame Pynchon, pensava o juiz, fora uma mulher digna de louvor, apesar de seu nervosismo e das lágrimas que derramava com excessiva facilidade, e partirá tão oportunamente que bem merecia uma segunda lápide. Era melhor, pelo menos, do que se não estivesse precisando de nenhuma. O compromisso seguinte era mais sério. Um comitê de seu partido político lhe solicitara mais 100 ou 200 dólares, além das contribuições anteriores, a fim de levar a cabo a campanha do outono. O juiz era patriota. O destino da nação dependia das eleições de novembro e, além disso, como será sugerido em outro parágrafo, não iria regatear quando se tratava de tão importante perspectiva. Iria atender ao pedido do comitê. Mais ainda, seria liberal além de sua expectativa. O comitê teria um cheque de 500 dólares e mais até, se houvesse precisão. O que mais? Uma viúva desamparada, cujo marido fora amigo de infância do juiz Pynchon, fizera com que ele tomasse conhecimento de sua situação aflitiva, através de uma carta deveras comovente. Ela e sua filha estavam quase passando fome. O juiz talvez a procurasse naquele dia, se lhe sobrasse tempo e alguns trocados no bolso. Outra coisa que pretendia fazer, porém sem grande empenho, pois convém, como se sabe, ter cuidado com a própria saúde, mas não uma preocupação excessiva, era consultar o médico da família. Por que motivo? Santo Deus! Bem, seria difícil descrever os sintomas. Seria uma ligeira perturbação visual, uma pequena tonteira ou um aperto desagradável na região torácica, como dizem os anatomistas, ou uma palpitação muito forte do coração, mostrando que aquele órgão não correspondia exatamente à confiança depositada pelo juiz em sua saúde. Não importava. O médico, provavelmente, iria sorrir e os dois achariam até engraçado. Mas o juiz não vai precisar de conselhos do médico. Por favor, juiz Pynchon, consulte relógio agora. O quê?
Nem um olhar sequer? Faltam 10 minutos para a hora de jantar. Não pode ter se esquecido de que o jantar de hoje será o mais importante, por suas consequências, de todos os jantares de que já participou. Exatamente, o mais importante, embora, no decorrer de sua destacada carreira, o juiz tenha se sentado bem perto da cabeceira da mesa, em esplêndidos banquetes, e tenha deleitado com a sua jovial eloquência ouvidos onde ainda ecoavam os poderosos acordes de Webster. Não se tratava de um banquete público, no entanto, mas apenas de uma reunião de algumas dezenas de amigos de vários municípios do estado, homens de diferentes origens e influências reunidos, quase casualmente, na casa de um amigo comum, igualmente distinto, que lhes oferecerá um jantar mais requintado do que oferece ordinariamente. Não se tratava de cozinha francesa, mas seria um excelente jantar, de qualquer modo. Tartaruga de verdade e salmão, tautog, carne de porco, carne de carneiro inglesa, ótimo rosbife, iguarias fortes, apreciadas por aqueles respeitáveis senhores do interior, como eram, em sua maior parte, os convidados. Os petiscos da estação, em suma, e regados por um velho madeira, que fora o orgulho de muitas estações. Um vinho glorioso, oloroso, pleno de força gentil, a felicidade engarrafada, um líquido dourado, mais valioso que o ouro líquido, tão raro e admirável que veteranos apreciadores de vinho contavam como façanha tê-lo provado. Expulsava a dor no coração e substituía a dor de cabeça. Se o juiz pudesse beber um copo daquele vinho, iria se livrar daquela importuna letargia, pois já se tinham passados os 10 minutos de intervalo e mais 5 de quebra, que o fizera atrasar-se tanto para o momentoso jantar. Um jantar capaz de reviver um morto. Não gostaria de saboreá-lo agora, juiz Pyncheon? Lá se foi o jantar. Esqueceu-se dele, juiz Pyncheon? Então, que nos seja permitido lembrar-lhe que o senhor deve levantar-se imediatamente desta poltrona de carvalho, que, na verdade, parece ser encantada, como a de Como, ou aquela em que a implacável aprisionou seu avô. A ambição, porém, é um talismã mais poderoso do que a feitiçaria. Levante-se, pois, e se apresse, corra pelas ruas, e vá encontrar os convidados, a fim de que eles possam começar a comer antes que o peixe se estrague. Estão esperando pelo senhor, e é de seu interesse não deixá-los esperando. Aqueles cavalheiros, nem é preciso dizer-lhe, vindos de todos os pontos do estado, não se reuniram em vão. São políticos militantes e muito hábeis na execução daquelas medidas preliminares que roubam do povo, sem o seu conhecimento, o poder de escolher os seus próprios governantes. A voz do povo, na eleição seguinte, embora retumbante como um trovão, não passará, na realidade, do eco do que disserem aqueles cavalheiros em voz baixa durante a festiva reunião. Reuniram-se para escolher o candidato. Aquela pequena maquinação de sutis planejadores dominará a convenção. Através dela, se imporá ao partido. E que candidato mais digno, mais esclarecido e mais culto, mais notável por sua liberalidade filantrópica, mais fiel aos seus salutares princípios, experiente em cargos públicos, impoluto em sua vida privada, dedicado ao bem-estar coletivo e mais profundamente ligado, pela tradição de família, a fé e a prática do puritanismo poderia ser apresentado para o sufrágio do povo, que combinava de maneira admirável todas essas qualidades necessárias a um governante, se não o juiz Pyncheon aqui, presente. Apresse, então, senhor juiz Pyncheon, faça a sua parte. O objetivo em prol do qual o senhor trabalhou, lutou, correu, trepou e rastejou está ao alcance de suas mãos. Compareça ao jantar, beba 1 ou 2 copos daquele nobre vinho, assuma os seus compromissos em voz tão baixa quanto possa, e irá se levantar da mesa praticamente governador do glorioso estado. Governador Pyncheon de Massachusetts. E não será empolgante e exultante uma certeza igual a esta. Alcançá-la foi a grande ambição de metade de sua vida. Agora, quando nada mais lhe falta do que manifestar a sua concordância, por que continua sentado na grande poltrona de seu tetravô, preferindo o acuru governamental? Nós todos conhecemos a história do rei Log, mas, naquelas épocas conturbadas, dificilmente alguém da estirpe real ganhava corrida visando a magistratura eletiva. Bem, já está realmente tarde demais para o jantar. Tartaruga, salmão e outros peixes, peru assado, carne de carneiro e carne de porco, rosbife, tudo desapareceu, ou somente sobraram alguns pedaços, misturados com batatas e gordura fria. O juiz,
Se mais não tivesse feito, teria praticado façanhas memoráveis, com a sua faca e o seu garfo. Era a seu respeito, como devem saber, que se costumava dizer, por causa de seu formidável apetite, que o Criador o fizera um grande animal, mas a hora de jantar o transformava em uma grande besta. Agora, porém, o juiz está atrasado demais para o jantar. Atrasado mesmo, é de se temer, para ir tomar um copo de vinho com os convivas. Estes estão alegres e entusiasmados, desistiram do juiz e, chegando à conclusão de que os abolicionistas o haviam atraído, resolveram escolher um outro candidato. Se o nosso amigo ainda aparecesse por lá, com aquela fisionomia ao mesmo tempo severa e acolhedora, o seu inabalável prestígio seria capaz de mudar a decisão tomada. Mas não seria possível, também, que o juiz Pynchon, sempre tão cuidadoso com a sua indumentária, fosse comparecer ao jantar com aquela mancha vermelha no peito da camisa. A propósito, como foi que aquela mancha apareceu ali? O fato é que é muito feia, e o melhor que pode fazer o juiz será abotoar o casaco até em cima, pegando o cavalo e a caleça na estrebaria próxima, voltar bem depressa para casa. Lá chegando, depois de um cálice de conhaque com água e um bife, um frango assado ou qualquer outra refeição ligeira, servindo ao mesmo tempo de jantar e de ceia, seria melhor passar o resto da noite, até a hora de se recolher, à beira do fogo. Deveria andar de chinelos, de um lado para o outro, bastante tempo, a fim de se livrar da frialdade que a atmosfera daquela casa velha lhe introduzia nas veias. Levante-se, juiz Pynchon, levante-se. Perdeu um dia, mas amanhã haverá outro dia. Vai levantar-se cedo e aproveitar o dia bastante. Amanhã, 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 nós, que estamos vivos, podemos acordar cedo amanhã. Para aquele que morreu hoje, seu amanhã será o da ressurreição. Entre mentes, o crepúsculo ia subindo pelos cantos da sala. As sombras dos pesados móveis tornavam-se mais escuras e, a princípio, mais definidas. Depois, espalhando-se muito, perdiam a definição do seu contorno no manto cinzento e escuro do esquecimento, por assim dizer, que avançava bem devagar sobre os vários objetos e sobre o vulto humano sentado no meio deles. A penumbra não viera de fora, incubara-se ali, durante todo o dia, e agora, com a sua inevitável lentidão, fora tomando posse de tudo. O rosto do juiz, rígido e lívido, na verdade se recusava a se misturar com o solvente universal. A luz foi se tornando cada vez mais fraca. Era como se tivesse sido aplicada sobre a atmosfera uma nova camada de escuridão. O ambiente já não estava apenas cinzento, mas negro. Ainda havia uma leve claridade à janela. Não era um brilho, não era um fulgor, não era um lampejo. Qualquer expressão que desse uma ideia de luz significaria algo muito mais brilhante do que havia ali na janela. Já teria se esvaecido, não inteiramente. E ainda continuava a tisnada brancura. Aventuramo-nos a casar estas palavras, a tisnada brancura do rosto do juiz Pynchon. As feições haviam desaparecido. Somente estava palidez. E como aparece agora? Não a janela, não a rosto. Um negrume infinito, inescrutável, aniquilou a visão. Onde se encontra o nosso universo? Tudo se pulverizou longe de nós, e nós, à deriva no caos, podemos ouvir as rajadas do desamparado vento, que murmura e suspira, procurando o que antes foi um mundo. Não há outro som? Sim, há um outro som terrível. É o tic-tac do relógio do juiz, que o aperta na mão, desde que Hepzibah saiu à procura de Clifford. Seja por que motivo for, aquele pequeno, quieto, incansável medidor da pulsação do tempo, repetindo as suas pancadinhas com absoluta regularidade, na mão imóvel do juiz Pynchon, provocava um terror que não encontraríamos em nenhum outro acompanhante da cena. Mas escutem, o sopro da brisa se faz ouvir mais alto, um som bem diferente daquele ruído triste e desanimador que se fizera ouvir e afligir a humanidade com a sua persistência durante os 5 dias anteriores. O vento mudará de direção. Agora, vinha, com violência, do noroeste e, tomando posse da idosa estrutura das 7 torres, sacudia-a, parecendo o lutador que tenta dominar o adversário. O velho casarão estala de novo e solta um ruidoso, mas um tanto ininteligível, bramido, através de sua enfumaçada garganta. Estamos nos referindo ao largo cano de sua grande chaminé, em parte se queixando do rude vento, mas principalmente o desafiando, como permitia o século e meio de hostil intimidade. Uma porta bateu com toda a força no andar de cima.
Provavelmente, alguma janela fora deixada aberta ou se abrirá empurrada pela força do vento. Não se pode imaginar, sem experiência própria, que maravilhosos instrumentos de sopro são aquelas velhas casas de madeira, e como assombram com os mais estranhos ruídos, que imediatamente começam a cantar, a suspirar, a soluçar e a gritar, e a martelar com malhos de ferreiro em algum aposento distante, a caminhar pelos corredores com passos pesados e a farfalhar subindo e descendo as escadas, como se com sedas miraculosamente espichadas, sempre que um vento forte entra através de uma janela aberta e agita a atmosfera interior. Não termos ali um espírito protetor. É horrível. Esse barulho do vento atravessando a casa solitária, a quietude do juiz, invisível na poltrona, e o persistente tic-tac do relógio. No que diz respeito à invisibilidade do juiz, no entanto, a questão será em breve remediada. O vento noroeste clareara o céu. A janela ficou bem visível. Através de suas vidraças, além disso, divisamos, indistintamente, a escura folhagem, sacudida com uma constante irregularidade de movimento e deixando passar, de vez em quando, ora aqui, ora ali, um raio de luz. Com mais frequência do que qualquer outro objeto, aqueles raios iluminavam o rosto do juiz. Surgiu, porém, uma luz mais eficaz. Observem a dança prateada nos galhos mais altos da pereira, depois mais embaixo e afinal em todos os ramos, enquanto, atravessando seu emaranhado, o luar caía em cheio dentro da sala. Iluminou o corpo do juiz, mostrando que ele não se mexera durante as horas de escuridão. Seguiu-se às sombras, incidindo sobre a fisionomia imutável. Brilhou no relógio. A mão fechada escondia o mostrador. Mas sabemos o que a mão escondia, pois um dos relógios da cidade está batendo meia-noite. Um homem de sólido entendimento, como o juiz Pynchon, não se preocupa mais com a meia-noite do que com a hora correspondente do meio-dia. Embora justo, o paralelo traçado, em páginas anteriores, entre ele próprio e o seu antepassado puritano, falha nesse ponto. O Pynchon de 2 séculos passados, como a maior parte dos seus coevos, acreditava piamente nas intervenções espirituais, embora reconhecendo que, em geral, eram de caráter maligno. O Pynchon desta noite, que se acha sentado na poltrona, não acredita em semelhantes tolices. Pelo menos, assim pensava algumas horas antes. Os seus cabelos, portanto, não se arrepiariam quando ouvisse os casos que costumavam ser contados naquele próprio aposento de sua casa ancestral, no tempo em que havia, perto da lareira, bancos onde os velhos se sentavam, remexendo nas cinzas do passado e esquadrinhando tradições como se fossem as brasas. Na verdade, tais histórias eram muito absurdas para arrepiarem os cabelos mesmo das crianças. Que sentido, significação ou moral, por exemplo, como mesmo as histórias de fantasmas podem ter, seriam encontradas em uma lenda tão ridícula, segundo a qual, à meia-noite, todos os Pynchon mortos se reuniam naquela sala. E imaginem só para o quê? Para verem se o retrato do antepassado ainda ocupava o mesmo lugar na parede, de acordo com as suas disposições testamentárias. Valeria a pena sair da sepultura só para isso. Somos tentados a nos divertir um tanto com a ideia. As histórias de fantasmas não devem mais ser tratadas com seriedade. A reunião de família dos Pynchon defuntos, presumimos, se realizaria da seguinte maneira. Primeiro, vem o próprio antepassado, com seu capote preto, chapéu de copa alta, calção, um cinto de couro de onde pendia a espada de copos metálicos, segurando um comprido bastão, como costumavam usar os nobres de idade avançada, tanto por causa da dignidade que simbolizava como por causa do apoio que assegura a caminhada. Levanta os olhos para o retrato, algo sem substância, contemplando a sua própria imagem pintada. Tudo bem. O retrato lá está. O objetivo de sua mente se conserva, como que sagrado, tanto tempo depois de já se encontrar o próprio homem debaixo do capim que cresce sobre a sua cova. Ele levanta o braço inerme, tentando alcançar a moldura. Tudo bem. Mas será um sorriso. Não será, antes, uma ruga na testa de fatal significação que escurece a sombra de suas feições. O intrépido coronel fica contrariado, tão decidido, com a sua expressão de descontentamento, de conferir mais dignidade às suas feições, sobre as quais, não obstante, o luar passa, indo iluminar a parede mais adiante. Algo desagradou seriamente o antepassado, que se afasta, sacudindo a cabeça,
furioso. Eis que chegam os outros Pynchon, a tribo toda, em sua meia dúzia de gerações, acotovelando-se uns aos outros para se aproximarem do retrato. Vemos homens idosos e damas de qualidade, um clérigo, ainda com a rigidez puritana nos trajes e nos modos, e um oficial da antiga guerra contra a França, metido em uma túnica vermelha. E veio também o Pynchon negociante de 100 anos atrás, com as mangas da camisa arregaçadas, e o gentleman da lenda artística, com peruca e brocados, acompanhado pela bela e pensativa Alice, que não traz orgulho de seu túmulo virginal. Todos pegam na moldura do quadro. O que procuram aqueles fantasmas? Uma mulher levanta o filhinho para que as suas mãozinhas a toquem. Evidentemente, em torno deste quadro, um mistério que inquieta esses pobres Pynchon, quando deviam estar descansando. Enquanto isso, em um canto da sala se encontra o vulto de um velho, de casaco de couro, com uma régua de carpinteiro saindo para fora do bolso, que aponta para o barbado coronel e seus descendentes, inclinando a cabeça, sorrindo, zombando, afinal, dobrando uma estrondosa gargalhada. Entregando a nossa fantasia a essa gaiatice, perdemos em parte a nossa capacidade de reserva e orientação. Avistamos uma figura inesperada em nossa cena visionária. Entre aqueles ancestrais, encontra-se um jovem vestido de acordo com a moda de hoje, sobre casaca escura, quase sem aba, calça cinzenta, botinas de couro fino, uma bela corrente de ouro no peito e uma bengala com castão de prata na mão. Se encontrássemos de dia aquele homem, nós o cumprimentaríamos como o jovem Jaffrey Pynchon, o único filho sobrevivente do juiz, que se encontrava nos 2 últimos anos em viagens no exterior. Se ainda está vivo, como é que seu fantasma veio parar aqui? Se está morto, que desgraça! A velha casa dos Pynchon, juntamente com a grande propriedade adquirida por seu pai, iria caber a quem? Ao nosso pobre, amalucado Clifford, a esquelética Hepzibah e a roceirinha Phoebe. Mas eis que outra e maior maravilha se apresenta diante de nós. Podemos acreditar em nossos olhos? Apareceu um gentleman, robusto e já idoso, de aspecto eminentemente respeitável, de roupa escura, muito bem vestido, a não ser por uma grande mancha vermelha que se espalhava no peito de sua camisa, desde o alvíssimo colarinho. É o juiz ou não? Como pode ser o juiz Pynchon? Não o vimos ainda há pouco, iluminado pelo luar, sentado na poltrona de carvalho, mas, seja quem for, a aparição caminha até o retrato, agarra a moldura, tenta espiar atrás dela e récua, com uma carranca tão sombria quanto a do ancestral. A cena fantástica que acabamos de delinear de modo algum deve ser considerada como fazendo realmente parte da nossa história. Fomos atraídos a essa breve extravagância pelas oscilações do luar, que parecia dançar com as sombras e se refletia no espelho, que, como sabem, é sempre uma espécie de janela ou de porta que se abre para o mundo espiritual. Além disso, precisamos nos aliviar, depois de tão demorada e exclusiva contemplação daquele homem sentado na poltrona. Esse vento furioso, também, levou os nossos pensamentos a uma estranha confusão, sem arrancá-los, porém, daquela figura central. Pesado como chumbo, o juiz Pynchon esmaga, irremovível, a nossa alma. Jamais tornará a mexer-se. Enlouqueceremos, se ele não se mexer. Podemos melhor avaliar a sua imobilidade pelo atrevimento de uma pequena mosca, firmada nas patas traseiras, iluminada pelo luar, perto do pé do juiz Pynchon, e que parece estar meditando acerca de uma viagem de exploração através daquele corpanzil escuro. O que assustou a mosca foi a cara do gato do lado de fora da janela, onde parece ter se colocado para uma deliberada vigia. Aquele gato tem uma cara muito esquisita. Será mesmo um gato espreitando um camundongo ou o diabo esperando a alma de um homem? Vamos espantá-lo da janela? Graças a Deus o dia vem chegando. O luar já não tem um brilho tão cor de prata, nem contrasta tão vivamente com o escuro das sombras entre as quais se introduz. É mais pálido agora. As sombras são cinzentas e não negras. O vento furioso se acalmou. Que horas serão? Finalmente cessou o tic-tac do relógio, pois o juiz se esqueceu de dar corda, como sempre, às 10 horas, meia hora, mais ou menos, antes de deitar, e o relógio parou, pela primeira vez em 5 anos. O grande relógio mundial do tempo, porém, continua andando. A noite terrível, pois, de fato, quão terrível parece sua solidão mal assombrada que ficou para trás. A noite cedeu lugar a uma manhã fresca,
transparente, sem nuvens. Bendita claridade. A luz do dia. Mesmo aquela sua pequena parte que consegue penetrar na sala sempre escura, parece participar da alegria universal, anulando o mal e tornando possível toda a bondade, acessível à ventura. Irá o juiz Pynchon levantar-se agora da poltrona? Irá caminhar e receber na fronte os primeiros raios do sol? Irá começar este novo dia, que Deus ofereceu sorrindo à humanidade, abençoando com melhores propósitos do que muitos outros que começou anteriormente? Ou estarão os firmes planos de ontem tão firmes em seu coração e tão ativos em sua cabeça como sempre? Nesse caso, há muito que fazer. Irá insistir com Hepzibah para conversar com Clifford? Irá comprar um cavalo confiável? Irá convencer o comprador da velha propriedade dos Pynchon a desistir da compra em seu favor? Irá consultar o médico da família e conseguir um remédio que o conservará, como honra e glória de sua estirpe, até o termo extremo da longevidade patriarcal? Irá, acima de tudo, o juiz Pynchon apresentar as devidas desculpas aos seus correligionários e mostrar-lhes ter sido inevitável sua ausência do festivo jantar, fazendo-os compreender que ele ainda deve ser o governador de Massachusetts? E, executados todos esses encargos, voltará ele a caminhar pelas ruas, ostentando seu sorriso elaboradamente benevolente, ou, depois da reclusão do dia e da noite anteriores, semelhantes à de um túmulo, se transformará em um homem arrependido, compassivo, bondoso, sem procurar o lucro, desprezando as honrarias mundanas, mal se atrevendo a louvar a Deus, mas pronto a amar seus semelhantes e a fazer-lhes todo o bem possível? Não carregará mais consigo aquela odiosa máscara de benignidade fingida, insolente em sua pretensão e asquerosa em sua falsidade, e sim a melancólica ternura de um coração contrito, despedaçado, afinal, sob o peso de seus próprios pecados? Eis que acreditamos que, por maiores que sejam as honrarias empilhadas sobre aquele ser humano, o pecado mortal é sua base. Levanta-te, juiz Pynchon. A luz do dia brilha entre a folhagem, bela e santa como é. Não ilumina o teu rosto. Levanta-te, hipócrita astuto, maneiroso, egoísta, de coração de pedra, e escolhe se queres continuar hipócrita, astuto, maneiroso, egoísta, de coração de pedra, ou se queres arrancar todos esses pecados de tua natureza, embora tragam consigo a tua própria razão de viver. O vingador te espera. Levanta-te, antes que seja muito tarde. O quê? Não te mexes, mesmo diante deste derradeiro apelo? Não. Continuas imóvel. E estamos vendo uma mosca, uma dessas moscas comuns que andam sempre zumbindo nas vidraças, que sentiu o cheiro do juiz Pynchon e pousa ora em sua testa, ora em seu queixo. E agora, Deus que nos ajude, está subindo pelo nariz, rumo aos olhos abertos do magistrado. Não podes espantar a mosca, juiz? Estás tão preguiçoso assim? Ainda ontem arquitetavas tantos projetos trabalhosos. Estás tão fraco, tu, que eras tão poderoso. Nem sequer espantar uma mosca. Muito bem, pois. Então, vamos te deixar de lado. E escuta, a campainha da loja está tocando. Depois de horas iguais àquelas, sombrias, pesadas como foram, é grato constatar que existe um mundo vivo e que mesmo este velho e abandonado casarão mantém uma certa ligação com esse mundo. Respiramos melhor, saindo de perto do juiz Pynchon e chegando à rua em frente da casa das 7 torres.